Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta, querendo glorificar a Deus por mais um dia, por mais uma semana, por mais um tempo em que estivemos aí servindo os irmãos em todos os lugares. Queridos, desde o início do mês de setembro, nós estamos fazendo viagens apostólicas e tivemos então em África, tivemos em outros lugares como Capão Bonito, né, e outros lugares como Santa Catarina, e enfim, Tatuí, tivemos aí junto, e esse trabalho apostólico é muito glorioso e gratificante. Quero agradecer a comunhão de todos os irmãos, também a comunhão de todos vocês aí no canal, vocês que apreciam o canal e todos os dias estão juntos aí, ouvindo essa poderosa palavra. Muita gratidão. Gratidão também aos irmãos pastores em África que agora estão aí ativos em nosso grupo de pastores e também no canal Reino em Pauta. Gente, gratidão, queridos pastores de África, continuem aí ligados no mesmo espírito, porque nós somos uma unidade. Muito bem, queridos, mediante ao trabalho e ao falar do Senhor, iniciando por África no início do mês de setembro, e vindo por todos os lugares que nós temos andado, eu tenho percebido um falar poderoso de Deus, e é incrível que este falar vai concluir as nossas conferências proféticas no final do ano, no finalzinho do mês de novembro, iniciando aí com o dia 1º de dezembro, a conferência profética Miasse, que terá um tema relacionado à presença manifesta de Deus. Também foi o que Deus falou em Santa Catarina, e é o que Deus tem falado nesses dias de forma tremenda. Muito bem. Então eu quero compartilhar com vocês aqui no canal um pouco, falar pelo menos 6 ou 7 passos, né? Mas como está escrito 6 passos no texto que eu vou ler, eu vou fazer 6 passos, tá? Para viver a realidade da presença manifesta de Deus, e depois nós então traremos uma mensagem 7, fazendo uma edição conclusiva. Muito bem, queridos. A questão da presença manifesta de Deus, Deus tem falado muito no meu espírito acerca disso. A presença manifesta de Deus, a sua realidade é gerar um legado divino todo inclusivo, isto é, um legado divino dentro de cada um de nós. Isto é simplesmente maravilhoso. Você entender de que Deus, Ele colocou a sua vida dentro da sua vida. Deus fez isso no livro de Gênesis, lá no início, quando Ele confeccionou, construiu o homem, e Deus fez isso também através de Jesus Cristo, pós a sua ressurreição, no Evangelho de João, capítulo 20. Amados, e é tão interessante isso. Eu quero considerar tudo que Deus tem falado nesses dias acerca dessa presença manifesta. Ela não iniciou realmente ali quando Deus soprou no homem, mas ela iniciou exatamente conforme diz o livro de Efésios capítulo 1, verso 3, que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então essa presença e essa visão, né, ela vem de antes da fundação do mundo. Quero observar com vocês algo muito tremendo, amados e queridos irmãos, quando Deus estava ali recriando a terra. A Bíblia fala no livro de Gênesis que Deus tirou de dentro das águas, que chamou mares, a terra. É muito glorioso isso, essa revelação eu tive agora em Santa Catarina, e quero que vocês entendam o que Deus está falando. Deus tirou de dentro dos mares a terra. Então houve ali uma obra de ressurreição. Então Deus ressuscitou, arrancando o pó da terra de dentro das águas da morte. Os mares representam águas de morte. Mas é incrível que está escrito lá que a terra, o solo que Deus tirou de dentro das águas da morte, a Bíblia diz que sobre o solo havia uma água que irrigava o solo. Agora eu pergunto para você, quem é a água viva descrita na Bíblia? É Cristo, é Jesus. Ele é água. Então quem estava irrigando o solo lá atrás para que o homem fosse feito do solo? Cristo. Deus. É só você ler lá, quando Deus tira a terra, o solo de dentro dos mares.
após tirar, houve uma separação de águas. Então, houve ressurreição. Ressurreição é a oposição da morte, certo? Mas agora, a água que é Deus, que é Jesus, está irrigando esse solo. Então, essa revelação faz nos entender, queridos, o legado que Jesus Cristo deixa, ou que Deus deixa, né, desde o início, antes mesmo da criação do mundo. O homem foi criado com um propósito, com uma visão. Aleluia. E esse legado, irmãos, ele não é o direito de uma herança. Por mais que todos os santos terão uma herança descrita na Bíblia. E essa herança, eu chamo ela de reino milenar. O reino milenar, queridos, é uma comunhão plena entre o homem e Deus. É o cumprimento da vontade eterna de Deus no que diz respeito a relacionamento. No reino milenar, o relacionamento real vai voltar. Então, amados, eu quero falar um pouquinho, destacar aqui alguns pontos sobre o legado. O legado, então, não é uma herança visível ou imaginária, que o homem possa dizer, eu vou ganhar essa mansão de herança. O legado é a impressão, o legado é a presença no interior de Deus, o legado é a vida de Deus na vida do homem. O legado, queridos, é o governo de Deus dentro do homem, produzindo uma edificação coletiva e a restauração da imagem de Deus. Aleluia! Então o legado é muito mais forte do que nós podemos imaginar. Por isso eu quero que você atente com muita diligência para essa palavra que eu vou trazer, amados, para essa série chamada 6 Passos para Viver a Realidade da Presença Manifesta de Deus. Começou então com o quê? Com o legado. Agora eu quero, amados irmãos, estar revelando algumas coisas aqui no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 13. Diz assim: quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Aleluia! Gente, essa é a segunda vez que Davi leva a arca, porque da primeira vez aconteceu algo terrível. Todos sabem que foi a morte de Uzá, causando um transtorno inimaginável. Mas Davi busca a Deus e agora ele leva a arca da forma certa. Ele quer a presença de Deus. Ele quer a presença manifesta de Deus na sua cidade. A arca representava isso. Esta arca, que representa a presença manifesta de Deus, habitava, amados irmãos, né, no tabernáculo feito por Moisés. O lugar da arca era o Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar do tabernáculo está relacionado, sabe com o quê? Com o espírito do homem. Então, com o sacrifício da cruz, com a obra redentiva de Cristo, esta arca, que é a presença manifesta de Deus, ela voltou a habitar no Santíssimo Lugar. Ela voltou a habitar no Santíssimo Lugar, que é a casa de Deus, a morada de Deus. Então vai vendo aí que coisa tremenda. Essa morada de Deus no interior, no espírito do homem, que trouxe o seu legado. Que uma vez que Deus mora ali, amados, ele então está impresso dentro do homem, na vida do homem, no DNA do homem. E agora Deus e o homem são um. Isso está escrito em 1 Coríntios 6,17, você pode conferir lá. Porque aqueles que se unem ao Espírito do Senhor se tornam um só Espírito com Ele. Então essa questão é uma questão extremamente poderosa e eu quero levar você a entender no Espírito o propósito e a visão da presença manifesta de Deus e os seus 6 passos tão importantes. Pensa você, agora Davi dá uma ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança em suas costas. Vocês vão dar o primeiro passo. O primeiro passo tem um significado impressionante, porque o número 1 na Bíblia significa Deus. Em sua essência, Deus é único. Não existe outro além dele. Amados,
este Deus único traz uma revelação no nosso espírito do primeiro passo representando Deus. E o que nós devemos ganhar no que diz respeito a esta unidade entre homem e Deus e o significado real do número 1 que representa Deus. Então eu quero aqui veicular uma palavra, conhecer. Quero veicular outra palavra, reconhecer. E quero veicular outra palavra, e vivenciar a divindade toda exclusiva. Aleluia. Porque uma coisa, queridos, é falar de Deus. Outra coisa é conhecer, reconhecer e vivenciar a divindade toda inclusiva. Outra coisa é entender que essa divindade, ela está dentro de você de fato e de verdade. Portanto, o primeiro passo significa conhecer, reconhecer e vivenciar a divindade toda inclusiva. Inclusivo quer dizer, está dentro. Então não adianta eu pregar, eu falar sobre Deus e não ter Deus dentro de mim. Não adianta eu dizer que sou crente, cristão, alguma coisa assim, e não haver realidade nisso. Por isso que eu falei que o legado é a impressão. A impressão, ela leva-nos à expressão. Quem tem legado, expressa Deus. E quem tem, então, legado, quem tem a impressão, que é o legado, tem a expressão, expressando Deus. E agora ele tem o terceiro passo, que é a edificação. Guarde isso no seu coração e eu continuo revelando essa parte aí do primeiro passo, amados irmãos, na próxima reflexão. Pai, obrigado, porque o Senhor é fiel, tremendo e poderoso. Abençoe as nossas vidas grandemente, sustenta e supre-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã.